A recente ofensiva comercial liderada por Donald Trump, ao anunciar uma taxação de 50% sobre bens brasileiros, repercutiu com força nos bastidores da política global. Embora a medida pareça, à primeira vista, uma ameaça direta ao comércio bilateral, há quem veja nela a chance de reposicionar o Brasil de maneira estratégica, desde que o país adote uma postura firme e bem articulada diante do novo cenário. As vendas brasileiras para o mercado norte-americano são compostas por diferentes segmentos, o que confere certa resiliência ao país frente a choques comerciais. Ainda que áreas como a aviação, com destaque para empresas como a Embraer, estejam mais expostas ao impacto imediato, outros setores contam com flexibilidade suficiente para buscar novos compradores ou adaptar sua produção. Essa conjuntura abre espaço para algo além da reação: a construção de caminhos alternativos, reforçar a indústria nacional, incentivar cadeias produtivas regionais e aprofundar a cooperação com vizinhos da América do Sul e parceiros estratégicos, como os BRICS, podem ser passos concretos nessa direção. A tentativa de Trump de pressionar o Brasil por meio de sanções pode, ironicamente, virar-se contra os próprios interesses dos Estados Unidos. Ao atacar economicamente um parceiro relevante, ele corre o risco de acelerar sua desconexão de acordos multilaterais e ampliar o sentimento de rejeição à sua agenda protecionista. Se o Brasil agir com proporcionalidade, a resposta será vista por muitos como legítima e poderá gerar consequências políticas internas ainda mais profundas. Os setores do agronegócio, frequentemente aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro e beneficiados pelo comércio com os Estados Unidos, estão entre os que mais podem perder com essa nova barreira tarifária. Produtos como carne, café, suco de laranja, aço e minério de ferro estão entre os alvos indiretos da nova política americana. O mais irônico é que no início deste ano, em meio a uma crise de gripe aviária nos Estados Unidos, foram justamente os ovos exportados pelo Brasil que ajudaram a conter a inflação do setor alimentício. Isso mostra que a dependência americana de produtos brasileiros vai além do discurso político. Os Estados Unidos têm, nos últimos 15 anos, um superávit acumulado de aproximadamente 400 bilhões de dólares na balança comercial com o Brasil, ou seja, exportam mais do que importam. Ainda assim, Trump tenta justificar a imposição de tarifas sob o argumento de relações desiguais, algo que não se sustenta com base em dados concretos. No comércio internacional, não existe equilíbrio fixo. Déficits e superávites são parte da dinâmica natural entre países com estruturas produtivas complementares. Não há injustiça no fato de um país importar mais do que exporta. Essa narrativa, usada por Trump, ignora conceitos econômicos básicos e reduz questões estruturais a slogans políticos. A decisão do presidente americano também gera ruídos políticos internos no Brasil. A ala mais radical da direita, que sempre apoiou Trump de forma incondicional, se vê agora em uma situação contraditória. Como defender um líder estrangeiro que impõe sanções ao próprio Brasil? Eduardo Bolsonaro, por exemplo, tem se aproximado de figuras do governo americano desde o fim do ano passado, articulando supostas sanções contra membros do judiciário brasileiro. Agora, vê seu campo político ser atingido em cheio por uma retaliação que afeta diretamente setores que sempre apoiaram seu grupo, especialmente o agronegócio. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi um dos primeiros a reagir ao anúncio das tarifas impostas pelos Estados Unidos. Num gesto de lealdade à base que o elegeu, manifestou apoio público a Donald Trump e ao ex-presidente Jair Bolsonaro, sugerindo alinhamento político no momento em que a tensão comercial ganhou destaque internacional. No entanto, poucas horas depois, durante um evento no interior paulista, adotou um tom mais sóbrio. Falou em defesa da indústria local e da economia estadual, mas evitou cuidadosamente qualquer crítica direta para os responsáveis pelas medidas que afetam negativamente os setores produtivos de seu estado. Essa mudança de postura deixou evidenciado um dilema que Tarcísio vem enfrentando. Por um lado, precisa manter-se próximo do eleitorado bolsonarista, essencial para uma eventual candidatura nacional em 2026. Por outro, administra a economia mais robusta
robusta do país, que depende de relações comerciais estáveis e previsíveis, especialmente com os Estados Unidos. O empresariado paulista, historicamente pragmático, já demonstrou que não tolera bem conflitos ideológicos que afetem diretamente os negócios. Internamente, o desconforto é crescente. São Paulo concentra grande parte da produção industrial e agrícola do país voltada à exportação, sendo um dos estados mais vulneráveis a barreiras comerciais. O impacto de sanções, como as impostas por Trump, atinge diretamente setores estratégicos como o agronegócio, a siderurgia, a indústria química e a cadeia automotiva. Ao evitar confrontar a política externa norte-americana, mesmo diante de prejuízos concretos, Tarcísio pode estar se distanciando de parte significativa de sua base de apoio econômico. No ambiente financeiro, o anúncio das tarifas não provocou o caos previsto por alguns analistas no dia anterior. O dólar registrou alta moderada de 0,72%, enquanto o índice da Bolsa Brasileira recuou 0,54%. Embora o movimento indique preocupação, os números estão longe de refletir pânico. O mercado, aparentemente, ainda aguarda por definições mais claras, possivelmente esperando por um recuo ou reavaliação da medida por parte da Casa Branca, algo que já ocorreu em outros episódios semelhantes durante o governo Trump. A leitura de parte dos investidores é de que a retórica protecionista de Trump nem sempre se traduz em ação duradoura. No passado, ao confrontar a China com tarifas elevadas, o presidente acabou recuando em pontos importantes após negociações bilaterais. Isso reforça a tese de que, com uma resposta diplomática firme e bem articulada, o Brasil pode evitar danos prolongados e até converter a crise em uma chance de reposicionamento estratégico. No entanto, o desenrolar dessa tensão não está limitado ao campo comercial. Se a escalada migrar para áreas sensíveis como tecnologia de ponta, segurança cibernética ou acordos de defesa, o impacto pode ser mais profundo e duradouro. Nessas esferas, os Estados Unidos mantêm influência global difícil de contornar. Por isso, especialistas defendem que o Brasil adote uma postura assertiva, mas equilibrada, firme na defesa de seus interesses, mas consciente das limitações impostas pelo jogo geopolítico. O episódio também reabre debates sobre o futuro da direita no Brasil, ao mesmo tempo em que figuras ligadas ao bolsonarismo tentam manter laços com o trumpismo internacional, enfrentam dificuldades para justificar o apoio a uma potência estrangeira que impõe barreiras contra produtos brasileiros. A incoerência entre o discurso nacionalista e a submissão a líderes externos que prejudicam diretamente a economia nacional pode minar a credibilidade de parte desse campo político. Tarcísio de Freitas, nesse contexto, encontra-se em uma encruzilhada. Sua tentativa de equilibrar o discurso entre fidelidade política e responsabilidade administrativa ainda não convenceu todos os setores. O apoio irrestrito a Bolsonaro é visto como essencial para manter a base conservadora, mas sua omissão diante das tarifas pode custar caro entre empresários e lideranças setoriais que esperam ações mais assertivas em defesa da economia paulista. A depender da repercussão popular e da forma como o governo federal conduzir a resposta diplomática, esse episódio pode redesenhar o tabuleiro político de 2026. Caso a retaliação brasileira seja vista como firme e patriótica, novos nomes, mesmo fora da órbita da direita tradicional, podem surgir fortalecidos. Já os que optarem por se manter em cima do muro, ou pior, ao lado de interesses estrangeiros, podem ver sua influência política minguar com o tempo. O conflito no leste da Europa atingiu um novo patamar de desequilíbrio militar. Relatórios recentes, oriundos da região de Kursk, no oeste da Federação Russa, apontam para uma retirada generalizada das tropas ucranianas, em meio à intensificação das operações conduzidas por Moscou. Sem organização e sob forte pressão, unidades de infantaria abandonaram suas posições, recuando em direção à cidade de Sumy, no nordeste da Ucrânia, num movimento mais motivado pela necessidade de
sobrevivência do que por qualquer planejamento estratégico. O recuo expôs a fragilidade da defesa ucraniana naquele setor, antes considerado essencial para conter o avanço russo. Segundo registros captados por drones militares e imagens divulgadas por agências de inteligência, a retirada foi marcada por desorientação, ausência de comando unificado e falhas severas na comunicação. A frente de Kursk, que funcionava como barreira entre os dois países desde o início da escalada em 2022, deixou de existir como linha ativa de combate. Enquanto isso, as forças russas, apoiadas logisticamente por países aliados da Ásia, entre eles Irã e, segundo alguns relatos, a Coreia do Norte, mantêm o avanço com ritmo constante e organização. A operação em Kursk foi conduzida com um planejamento meticuloso, envolvendo artilharia de longo alcance, cobertura aérea com drones e bombardeios coordenados. A Ucrânia, por sua vez, enfrenta dificuldades estruturais, enfrenta escassez de munição, interrupções na cadeia de suprimentos e falta de coesão no comando militar, que passou a emitir ordens conflitantes em meio à deterioração da situação no fronte. No dia 26 de abril de 2025, o Ministério da Defesa da Rússia anunciou a retomada de todas as posições estratégicas na região de Kursk. A área reconquistada somava mais de 1.260 quilômetros quadrados. De acordo com fontes militares russas, as perdas ucranianas nesse setor ultrapassavam 75 mil combatentes, um número que reflete a dificuldade enfrentada por Kiev em sustentar operações defensivas prolongadas sem infraestrutura adequada ou reposição de tropas. Nas semanas seguintes, imagens captadas por satélites e veículos aéreos não tripulados confirmaram o estado crítico das unidades ucranianas remanescentes. Tropas exauridas bateram em retirada sob fogo constante, muitas vezes sem qualquer cobertura. A linha de abastecimento foi cortada, os postos de comando ficaram isolados e a capacidade de contra-atacar foi completamente anulada. A Rússia passou a controlar não apenas o território, mas o ritmo e a direção das operações militares na região. Diante da perda de Kursk, a cidade de Sumy, localizada a poucos quilômetros da antiga linha de fronteira, foi transformada às pressas em um novo bastião defensivo ucraniano. Mas a reorganização foi mais fruto da urgência do que de qualquer planejamento estruturado. Tropas foram enviadas em deslocamentos improvisados, com pouco equipamento, baixa moral e sem tempo suficiente para montar fortificações eficazes. Fontes ligadas ao Estado-Maior da Rússia afirmam que o número de militares russos mobilizados em Sumy ultrapassa 50 mil, enquanto o efetivo ucraniano na região seria 3 vezes menor. Além disso, o diferencial de capacidade é evidente. Os russos operam com sistemas de artilharia pesada, cobertura de inteligência eletrônica, reconhecimento aéreo por drones e suprimentos constantes. Os ucranianos, por outro lado, enfrentam limitações severas em transporte, armamento e comunicação. A situação nas áreas rurais e urbanas ao redor de Sumy reflete o colapso logístico. A falta de veículos blindados e de rotas ferroviárias seguras obrigou muitos soldados ucranianos a percorrer longas distâncias a pé ou em caminhões civis adaptados. Relatos de campo indicam que essas unidades foram alvo fácil para ataques aéreos e emboscadas coordenadas. O cenário nas trincheiras escavadas nos arredores da cidade é igualmente preocupante. As posições defensivas, construídas às pressas, não resistem às investidas iniciais das tropas russas. Parte significativa do contingente ucraniano destacado para a região é formada por conscritos de última hora, com pouca ou nenhuma experiência em combate e armamentos defasados. O envio dessas unidades improvisadas evidencia a fragilidade do sistema de mobilização atual de Kiev. As decisões do alto comando ucraniano, liderado pelo presidente Volodymyr Zelensky e por seus assessores militares diretos, vêm sendo marcadas por urgência e inconsistência. Ordens de realocação têm sido emitidas sem garantia de cobertura logística ou reforços, expondo unidades já debilitadas a situações insustentáveis. Em diversas áreas da linha de frente, oficiais locais relatam ausência total de apoio, solicitando recursos que não chegam e operando de forma isolada. Com o agravamento da situação, o discurso oficial do governo ucraniano também mudou de tom. Termos como reorganização ou contraofensiva deram lugar a expressões mais defensivas, como retenção de posição e contenção do avanço inimigo.
O foco não é mais recuperar terreno, mas tentar manter o que ainda resta sob controle. Do ponto de vista humano, a situação é crítica. Militares ucranianos no campo relatam falta de alimentos, abrigo inadequado, escassez de água potável e condições precárias de saúde. Muitos combatentes estão fisicamente debilitados, desorientados e sem clareza sobre as ordens recebidas. Em meio à desorganização generalizada, a improvisação virou norma, e esse improviso tem custado caro. As forças russas, por sua vez, mantêm sua ofensiva com precisão, utilizando inteligência em tempo real, cercam posições ucranianas, eliminam rotas de fuga e neutralizam centros logísticos. Moscou assumiu o controle operacional do fronte oriental, enquanto Kiev se vê forçada a reagir sem meios claros de ação. A escassez de soldados também se tornou um problema central. Com o avanço da guerra, o número de voluntários aptos caiu drasticamente. Casos de deserção aumentam e a reposição das baixas já não acompanha o ritmo das perdas em campo. Em suma, a ausência de reservas treinadas é sentida em cada posto de defesa. A linha de frente está enfraquecida e os reforços prometidos não chegam. Relatórios não confirmados sugerem a atuação de unidades estrangeiras ao lado da Rússia no teatro de operações do leste europeu. Dentre os nomes mencionados com maior frequência, destacam-se contingentes vindos da Coreia do Norte, supostamente empregados em funções de apoio logístico, vigilância de perímetro e operações secundárias em zonas controladas por Moscou. Ainda que o Kremlin não tenha emitido qualquer confirmação oficial, analistas internacionais interpretam essas informações como um sinal do aprofundamento das parcerias estratégicas que a Rússia vem costurando com aliados não ocidentais desde o início das sanções multilaterais em 2022. Essa suposta cooperação entre Moscou e Pyongyang, embora discreta, reforça a tese de que o conflito já extrapolou as fronteiras bilaterais entre Rússia e Ucrânia, adquirindo contornos de uma disputa indireta entre blocos de influência. A cidade de Sumy, diante desse novo cenário, deixou de ser apenas um ponto tático no mapa da guerra e passou a representar o esgotamento físico, material e moral de um exército em colapso. O fracasso de Kiev em consolidar uma defesa minimamente estruturada em Sumy expôs a incapacidade atual das forças armadas da Ucrânia de operar em múltiplas frentes simultaneamente, sem acesso a armamentos de última geração, com escassez de munições, linhas de abastecimento instáveis e um contingente cada vez mais desmotivado. A cidade se transformou em um enclave cercado, onde cada metro quadrado é defendido mais por obstinação do que por estratégia. A presença de trincheiras mal equipadas, o envio de recrutas sem formação adequada e a ausência de cobertura aérea deixam claro que a Ucrânia não está mais em condições de sustentar uma guerra convencional naquele setor. A situação em Sumy representa uma virada simbólica. Deixou-se de falar em avanço, contra-ofensiva ou retomada. O vocabulário agora gira em torno de contenção, recuo e sobrevivência. A cidade, outrora estratégica pela sua posição geográfica, tornou-se refém do próprio colapso sistêmico da defesa ucraniana. A questão que domina as análises militares não é mais se Kiev conseguirá manter Sumy sob controle, mas sim por quanto tempo será possível evitar sua queda definitiva. Com a escassez crescente de homens e recursos e diante da superioridade logística e tecnológica de Moscou, a permanência ucraniana na cidade tornou-se uma incógnita que depende mais de fatores externos do que de capacidade interna. Sem reforços da OTAN, sem reabastecimento eficaz e com o moral da tropa em queda livre, a resistência se transforma, a cada dia, em um exercício de desgaste prolongado. No campo de batalha, assim como na diplomacia, a determinação tem limites quando não é acompanhada de meios concretos para agir. Sumy, neste momento, tornou-se o espelho mais claro do que acontece quando a vontade política colide com a realidade operacional, e o que emerge desse confronto não é mais uma disputa entre território, mas uma corrida contra o tempo. Em Sumy, a estratégia já foi substituída pela urgência, e a urgência pela exaustão. Durante uma fase de forte avanço no leste da Ucrânia, as Forças Armadas da Federação Russa realizaram uma operação de alta precisão que resultou na destruição de um importante centro de armazenamento de armas localizado em território sob controle de Kiev. Segundo fontes oficiais de Moscou, o alvo abrigava lançadores múltiplos de foguetes HIMARS,
equipamento norte-americano de longo alcance, considerado até recentemente uma das principais apostas da Ucrânia para conter o avanço russo. A ofensiva, classificada pelo Kremlin como tecnicamente impecável, teve como consequência direta a eliminação de parte considerável da capacidade de reação de Kiev. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que a neutralização desses sistemas exemplifica um padrão recorrente no conflito: a dificuldade crescente da Ucrânia em proteger seus ativos estratégicos diante de operações coordenadas e sustentadas. A destruição dos HIMARS não representa apenas um revés militar, mas simboliza também a fragilidade crescente da estrutura de apoio ocidental à frente ucraniana. Em paralelo à ação contra o depósito de armas, forças russas consolidaram o controle sobre duas localidades de importância tática: Razino, situada na República Popular de Donetsk, e Meloboy, na região de Kharkiv. As ofensivas foram executadas por unidades posicionadas no eixo centro-norte e, de acordo com fontes militares, ocorreram sem perdas expressivas para o lado russo. A conquista dessas áreas amplia o corredor logístico sob domínio de Moscou e pressiona ainda mais os setores defensivos remanescentes das Forças Armadas da Ucrânia. O que inicialmente parecia uma série isolada de enfrentamentos revela-se agora como parte de uma campanha militar abrangente, meticulosamente planejada. A incorporação de novas localidades ao controle russo reforça o cerco às rotas de abastecimento de Kiev, enquanto expõe falhas recorrentes na coordenação e na defesa operacional ucraniana. Unidades em campo relatam dificuldades em manter posições, escassez de suprimentos e interrupções nas comunicações. Além das ações em solo, a Rússia também intensificou bombardeios a instalações industriais voltadas à fabricação de drones kamikaze e aeronaves não tripuladas de reconhecimento, um dos últimos segmentos ainda ativos da indústria de defesa ucraniana. Essas ofensivas atingiram estruturas-chave, comprometendo linhas de produção e dificultando a reposição de equipamentos modernos. De acordo com informações divulgadas por Moscou, ao menos 137 locais utilizados por tropas e combatentes estrangeiros foram atacados com sucesso, afetando diretamente a capacidade de reorganização e mobilização da Ucrânia. Esse tipo de ataque tem por objetivo desmantelar os bastidores da guerra, antes de enfraquecer os pontos de confronto direto, provocando impactos não apenas logísticos, mas psicológicos nas linhas ucranianas. Dados atualizados do Ministério da Defesa da Rússia indicam que mais de 1.300 militares ucranianos foram mortos em um único ciclo de ataques. As autoridades russas apontam que os sucessivos avanços em terra são acompanhados por recuos caóticos do exército inimigo, o que reforça a percepção de que Moscou não apenas detém a superioridade em armamento, mas também domina o ritmo da guerra com controle tático e constância operacional. No domínio aéreo, a situação segue igualmente desequilibrada. Bombas guiadas JDAM, fornecidas pelos Estados Unidos, foram interceptadas antes de atingirem seus alvos, enquanto mais de 160 drones ucranianos foram abatidos em menos de 2 dias. A superioridade russa no espaço aéreo tornou-se incontestável, um fator que impede qualquer tipo de iniciativa ofensiva eficaz por parte da Ucrânia. No Mar Negro, as forças navais russas também demonstraram pleno controle ao interceptar uma embarcação ucraniana não tripulada carregada com explosivo. A tentativa, que segundo analistas visava atingir alguma instalação portuária, foi frustrada sem baixas do lado russo, reforçando a capacidade de defesa marítima e o grau de vigilância operacional mantido por Moscou. O conflito entrou agora em uma fase de integração total entre as 3 dimensões do combate: terra, ar e mar. A Rússia emprega doutrina conjunta com alto grau de coordenação, enquanto a Ucrânia, fragilizada por meses de baixas e desgaste, luta para manter ativa a estrutura mínima de defesa em cada uma dessas frentes. A chamada Operação Militar Especial, como é oficialmente definida pelo Kremlin desde fevereiro de 2022, evolui para uma etapa de desarticulação progressiva das capacidades militares ucranianas. O número de sistemas abatidos e territórios reconquistados deixa de representar vitórias pontuais e passa a refletir um processo mais profundo: o desmoronamento funcional das Forças Armadas da Ucrânia. Em paralelo, as promessas de reforço militar feitas por países da Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, enfrentam entraves políticos. O Congresso dos Estados Unidos permanece dividido sobre a renovação dos pacotes de ajuda externa, enquanto na Europa, governos como os da
Alemanha, França e Itália enfrentam pressão popular em meio à inflação persistente, crise energética e impasses internos. A retórica de apoio incondicional à Ucrânia tem sido gradualmente substituída por declarações evasivas e atrasos diplomáticos. A narrativa que antes mobilizava governos e opinião pública, a defesa da democracia europeia contra a ameaça russa, já não encontra o mesmo eco. O prolongamento do conflito, somado à ausência de avanços concretos por parte de Kiev, desgastou o capital político da causa ucraniana nos países aliados. No campo de batalha, os efeitos dessa retração são evidentes. Jovens soldados seguem sendo enviados à linha de frente com treinamento insuficiente e equipamentos limitados. A improvisação tornou-se uma tática forçada, substituindo a estratégia por respostas emergenciais. Em contraste, a Rússia opera com linhas de comando estáveis, objetivos claros e logística coordenada. O atual estágio do conflito revela com nitidez o rompimento definitivo do equilíbrio de forças entre Rússia e Ucrânia, a recuperação sucessiva de posições estratégicas, o desmantelamento sistemático da infraestrutura militar de Kiev e o controle pleno do espaço aéreo e marítimo colocam Moscou em uma posição cada vez mais dominante. As forças russas operam com ritmo constante, integrando ofensivas de artilharia, avanços terrestres coordenados e interceptações navais, enquanto o lado ucraniano enfrenta um cenário de retração contínua, onde já não se perde apenas território, mas também capacidade logística, iniciativa tática e, sobretudo, respaldo internacional. O enfraquecimento do apoio externo, especialmente por parte dos Estados Unidos e de membros centrais da OTAN, acentua ainda mais a vulnerabilidade da Ucrânia. Em Washington, o impasse político no Congresso tem retardado novos pacotes de ajuda militar, enquanto na Europa cresce o cansaço diplomático e econômico frente ao prolongamento da guerra. Essa conjuntura desfavorável vem limitando severamente a capacidade de reposição de equipamentos, munições e sistemas de defesa aérea, justamente no momento em que a Rússia intensifica sua pressão em múltiplas frentes. Especialistas em estratégia militar apontam que, nos próximos meses, o foco de Moscou deverá se voltar a centros de comando e comunicação, depósitos logísticos críticos e eixos ferroviários vitais que conectam regiões ocidentais da Ucrânia às linhas de frente no leste e sul do país. A intenção é clara: asfixiar operacionalmente o exército ucraniano, impedindo qualquer reorganização ou redistribuição de forças. O uso crescente de drones, mísseis hipersônicos e artilharia de longo alcance torna essas operações ainda mais letais, dificultando qualquer resposta efetiva por parte de Kiev. A perda dos lançadores múltiplos, HIMARS, considerados por muito tempo como uma das principais cartas do arsenal ucraniano, somada à queda de localidades como Razino e Meloboy, ambas fundamentais para a articulação defensiva no Donbass, não se resume a perdas materiais. Trata-se da evidência de um colapso progressivo da capacidade de sustentação militar da Ucrânia, que já não consegue manter suas posições sem recorrer a improvisações desesperadas. A falha em proteger essas estruturas vitais expõe uma realidade difícil de contornar: a lacuna entre a narrativa política da resistência heróica e os fatos que se acumulam no campo de batalha. À medida que a Rússia consolida suas posições e amplia sua vantagem tática, a Ucrânia se vê pressionada não apenas por seu inimigo direto, mas pela falta de previsibilidade entre seus próprios aliados. A retórica de apoio irrestrito, tão recorrente em 2022, cede espaço a adiamentos, embargos técnicos e prioridades internas nos países da OTAN. A situação se agrava com o desgaste das tropas em campo e a crescente escassez de soldados experientes, substituídos por recrutas com pouco treinamento, enviados às pressas para regiões críticas. A dúvida que paira sobre as mesas de negociações em Bruxelas, Berlim e Washington é cada vez mais desconfortável. Até quando será viável sustentar uma campanha militar que consome recursos vultosos, gera pouco retorno estratégico e enfraquece a coesão política do Ocidente? E mais
importante ainda, até quando Kiev poderá manter suas linhas mínimas de defesa diante de um aparato militar em colapso e um quadro diplomático que já não garante respaldo firme? Em última instância, a guerra entra em uma fase onde a aritmética da resistência pesa mais do que qualquer discurso. A diferença entre continuar lutando e manter uma frente funcional começa a desaparecer. E nesse novo capítulo, cada dia sem reforço, cada linha ferroviária bombardeada e cada centro logístico destruído aproxima ainda mais a Ucrânia do limite de suas forças. O ponto de inflexão pode já ter passado, resta saber quando isso será oficialmente reconhecido. Durante os mais de 3 anos do conflito entre Rússia e Ucrânia, governos ocidentais e analistas militares acreditaram ter identificado os principais recursos bélicos de Moscou. No entanto, novas informações vindas de fontes ligadas à inteligência europeia revelam uma realidade muito mais complexa. Segundo esses dados, a Federação Russa teria mantido em completo sigilo ao menos 13 divisões militares completas, localizadas em zonas remotas da Sibéria e nunca utilizadas nas frentes ativas de combate. Essa informação ganhou peso após o tenente-general Igor Romanenko, ex-vice-comandante do Estado-Maior ucraniano, confirmar publicamente a existência dessas forças de reserva. Paralelamente, um contingente de dezenas de milhares de jovens russos recrutados para o serviço militar obrigatório durante a primavera foi submetido a treinamento intensivo. Muitos desses conscritos já estariam aptos ao combate, embora permaneçam longe do fronte, em uma estratégia clara de preservação operacional. Essas divisões inativas não representam meras unidades formais em espera. Trata-se de tropas altamente capacitadas, equipadas com tanques de última geração, brigadas aerotransportadas, artilharia de longo alcance e unidades de engenharia militar avançada. A estrutura logística foi mantida operante, os equipamentos estão prontos e as tropas treinam longe do desgaste cotidiano da guerra. Em suma, a Rússia mantém guardado um potencial militar significativo, que pode ser liberado a qualquer momento. Desde o início da operação militar russa, em fevereiro de 2022, o Kremlin demonstrou um padrão de engajamento estratégico. Envolveu-se com forças limitadas, testando reações, observando a dinâmica do conflito e preservando seus ativos mais valiosos. Enquanto os meios de comunicação ocidentais celebravam contra-ataques ucranianos e estimavam o enfraquecimento russo, Moscou conduzia uma guerra de atrito, minando a capacidade de resposta da Ucrânia lentamente. De acordo com Romanenko, as divisões mantidas em reserva estariam sendo treinadas em centros militares e instalações subterrâneas em regiões como Kemerovo, Voronezh, Nizhny Novgorod e Krasnoyarsk. Essas áreas, geograficamente protegidas e com ampla infraestrutura, permitiram que as forças fossem preparadas longe dos olhos de satélites e da espionagem ocidental. Esses contingentes contam com armamentos modernos e um nível de prontidão que supera, em muitos casos, as tropas atualmente envolvidas no combate. Além disso, a Rússia ainda não mobilizou seus sistemas de defesa aérea mais avançados, como o S-500, nem utilizou plenamente suas capacidades de guerra eletrônica ou seus regimentos blindados de elite. A postura adotada por Moscou é cautelosa e orientada por objetivos de longo prazo: preservar a força, estudar o inimigo e esperar a oportunidade ideal para desencadear uma ofensiva decisiva. Nos anos iniciais do conflito, entre 2022 e 2023, algumas unidades foram enviadas ao campo de batalha em caráter emergencial, muitas vezes incompletas ou mal preparadas. Atualmente, o cenário é diferente. As novas formações seguem padrões rígidos de preparação, com centros de treinamento militar operando de forma contínua. A disciplina interna, a coordenação logística e o controle estratégico tornaram-se ainda mais refinados. Relatórios recentes da OTAN e de centros de análise militar indicam que, entre julho e setembro de 2025, poderá ocorrer uma mobilização coordenada dessas reservas. Essa movimentação pode coincidir com a deterioração das últimas linhas defensivas da Ucrânia. No leste do país, posições controladas por Kiev vêm sendo intensamente bombardeadas. Ao sul, forças russas ampliaram sua presença estratégica nas imediações do Mar de Azov. No norte, permanece o risco de uma nova ofensiva russa a partir do território da Bielorrússia, aliado histórico de Moscou.
Caso qualquer uma dessas frentes ceda, as tropas em reserva poderão ser lançadas para cercar unidades ucranianas, cortar linhas de abastecimento e assumir controle sobre centros logísticos críticos. Essa abordagem, baseada na doutrina de profundidade operacional, visa desgastar o inimigo em etapas até que uma ofensiva concentrada e irreversível possa ser aplicada. Para os comandantes ucranianos e seus aliados, o impacto psicológico dessa ameaça é significativo, mesmo com todos os esforços atuais. Sabe-se que a Rússia ainda não revelou sua força total. A cada dia, mais soldados russos terminam seu treinamento, enquanto a Ucrânia luta para manter sua estrutura militar funcional. A balança do conflito pode pender drasticamente se essa força oculta for ativada. Os sinais de que a Rússia está prestes a dar um novo passo na guerra tornaram-se cada vez mais difíceis de ignorar. Imagens de satélite capturadas nos últimos meses revelam uma série de movimentações incomuns em instalações militares situadas no coração da Sibéria, especialmente em regiões como Irkutsk, Krasnoyarsk e Kemerovo. Nessas localidades, observou-se um aumento expressivo na movimentação de comboios ferroviários com destino a áreas de concentração de tropas, além da reativação de ferrovias militares que estavam inoperantes desde o período soviético. Grandes depósitos de munições e blindados passaram por ampliações emergenciais, enquanto hangares, antes subutilizados, agora estão sendo ocupados por sistemas de artilharia, tanques de última geração e veículos de suporte logístico. Relatórios paralelos, oriundos de fontes da inteligência britânica e alemã, indicam que Moscou concluiu recentemente uma reorganização tática de suas linhas de suprimento, garantindo mais autonomia operacional para as forças que ainda não foram acionadas no fronte. Além disso, a construção de novos pontos de apoio em áreas remotas fortalece a hipótese de que um deslocamento em massa dessas divisões está sendo planejado com precisão cirúrgica. O sistema logístico russo, historicamente robusto em tempos de guerra, parece agora alcançar seu pico de prontidão. Diante desse cenário, o foco da discussão entre os círculos estratégicos ocidentais mudou completamente. Já não se questiona mais a existência dessas forças. A dúvida agora é quando e onde elas entrarão em ação. O Parlamento Europeu, sob forte pressão interna, reconheceu recentemente as limitações crescentes em manter o fluxo de apoio militar à Ucrânia, à medida que os custos da guerra começam a pesar nos orçamentos nacionais. Em países como Alemanha, França e Itália, aumentam as vozes que pedem a reavaliação da política de ajuda irrestrita a Kiev. Nos Estados Unidos, a situação também se torna mais delicada. Com o ciclo eleitoral se aproximando, parlamentares de diferentes espectros ideológicos têm demonstrado crescente hesitação em aprovar novos pacotes bilionários de ajuda. O discurso dominante em setores do Congresso é de que os recursos americanos devem ser redirecionados para desafios internos. Essa mudança no humor político em Washington, somada à fadiga diplomática europeia, deixa a Ucrânia em posição vulnerável, enfrentando um inimigo em ascensão com cada vez menos garantias de suporte. Enquanto isso, o cenário no campo de batalha segue se deteriorando para Kiev. Estimativas recentes indicam que o número de baixas acumuladas nas forças armadas ucranianas já ultrapassa a marca de 500 mil soldados entre mortos e feridos, um número que impacta diretamente na capacidade de rotação e recomposição de unidades. A moral das tropas, segundo relatos de desertores e combatentes feridos, encontra-se abalada, com sinais evidentes de esgotamento psicológico e físico. O desgaste das reservas e a escassez de equipamentos obrigam o governo ucraniano a adotar medidas de mobilização cada vez mais impopulares, incluindo o alistamento forçado de civis acima de 40 anos. A guerra, que inicialmente girava em torno de territórios e linhas de frente, transformou-se em uma disputa silenciosa entre reservas estratégicas. E nesse novo campo de batalha, invisível ao público, mas central para os estrategistas, a Rússia detém ampla superioridade. Enquanto Kiev luta com o que lhe resta, Moscou mantém intacta a maior parte de seu potencial ofensivo, pronta para ser liberada no momento que julgar mais oportuno. Com uma postura deliberadamente paciente, evitando reações impulsivas e resistindo às pressões externas, o Kremlin vem construindo as bases para uma possível virada definitiva no conflito. Essa abordagem pragmática, sustentada por uma cadeia de comando estável e um planejamento logístico meticuloso, permite à Rússia controlar o ritmo da guerra e ditar o tempo das próximas movimentações. O que está em jogo
agora já não é apenas a defesa territorial da Ucrânia, mas a sua capacidade de sobreviver politicamente como um Estado funcional. Quando essas divisões ocultas finalmente forem colocadas em movimento, dificilmente haverá espaço para contra-ataques improvisados ou para negociações em posição de força. O cenário que se desenha aponta para um choque assimétrico, no qual a Ucrânia, cada vez mais isolada, enfrentará o impacto concentrado de um poder militar que até então permaneceu nas sombras. A situação no norte da Ucrânia, especialmente na província de Sumy, revela um cenário de desintegração progressiva da resistência local, diante de um avanço russo que combina estratégia, paciência e recursos bem coordenados. Desde a tomada de Yunakov, uma localidade próxima à fronteira com a Rússia, as defesas ucranianas vêm sofrendo perdas sucessivas, e o que antes era um cinturão defensivo virou uma passagem aberta para incursões mais profundas no território ucraniano. Apesar da falta de pronunciamentos formais por parte do governo de Volodymyr Zelensky, os próprios mapas divulgados por fontes oficiais ligadas ao Ministério da Defesa da Ucrânia apontam para mudanças substanciais na linha de controle. Pequenas localidades rurais como Bazov, Velobod, Bodolagi, Kontratovka e Luknia deixaram de constar como seguras, aparecendo sob domínio russo ou em áreas contestadas. A ausência de transparência nas atualizações alimenta especulações sobre recuos táticos não declarado, ou, mais preocupante ainda, sobre colapsos operacionais nas posições avançadas. Diversos analistas militares vêm alertando para uma possível retirada silenciosa das forças ucranianas na região, não como parte de uma manobra calculada, mas como resultado da impossibilidade de manter suprimentos, reforços e estrutura logística mínima para conter o avanço inimigo. A campanha conduzida pelo Kremlin tem se concentrado menos em choques diretos e mais na desestabilização sistêmica da capacidade de resposta ucraniana, minando sua força de dentro para fora. Em campo, unidades de elite da Rússia, como os batalhões aerotransportados, têm atuado com precisão quase cirúrgica. Essas tropas, acostumadas a operar em ambientes hostis e de difícil acesso, vêm consolidando posições em ritmo constante, aproveitando-se da fragmentação das defesas locais. Em Yunakovka, diversos relatos dão conta de soldados ucranianos acuados, abrigando-se em porões ou estruturas improvisadas diante do avanço russo. O uso de minas terrestres ao redor de posições defensivas por parte dos próprios militares de Kiev é um sinal claro do grau de vulnerabilidade e desespero que tomou conta da região. Segundo Vasily Dandikin, capitão da reserva e um dos analistas mais experientes no monitoramento do conflito, o cenário em Sumy expõe uma ruptura na articulação entre os comandos das brigadas ucranianas. Ele destaca a fragilidade demonstrada pela 95ª Brigada Aerotransportada, considerada uma das formações mais bem treinadas do país, que, apesar de contar com cerca de 50.000 homens destacados na área, não tem conseguido manter uma linha de resistência coesa, tampouco responder com eficácia para ataques coordenados da Rússia. Ao contrário de campanhas relâmpago, a estratégia adotada por Moscou tem se baseado em asfixia gradual. Vias logísticas cruciais, como a estrada que conecta Yunakovka à capital regional Sumy, foram transformadas em armadilha, minadas e monitoradas constantemente, impedindo qualquer fluxo seguro de abastecimento ou retirada de pessoal. A intenção parece ser sufocar lentamente os defensores, forçando a rendição por esgotamento em vez de confronto direto. Essa mesma abordagem tem sido replicada em outras frentes do conflito, como nas zonas sulistas de Donetsk e na região de Zaporíjia, onde a Rússia mantém ofensivas simultâneas para sobrecarregar a capacidade operacional de Kiev. O padrão é claro: criar pressão constante em múltiplos pontos, esgotar os recursos disponíveis e desestabilizar o moral das tropas ucranianas. O clima também favorece essa tática. Com a chegada do verão e o solo firme, as condições para manobras mecanizadas se tornam ideais. O Ministério da Defesa russo informou que, ao longo de 2024, a produção de artilharia pesada aumentou em mais de 120%, o que permite manter ofensivas em ritmo elevado sem comprometer o estoque bélico. Isso contrasta com a situação da Ucrânia, que enfrenta atrasos na reposição de munições e equipamentos, em parte devido à fadiga dos países aliados no Ocidente. O apoio internacional, que antes se mostrava
mostrava robusto, agora apresenta sinais de enfraquecimento. Nos Estados Unidos, discussões no Congresso revelam divisões quanto à continuidade do financiamento militar. Já na Europa, os entraves econômicos e sociais internos têm limitado a capacidade de manter o mesmo nível de envio de recursos. Na linha de frente, esse desequilíbrio se traduz em trincheiras desabastecidas, equipamentos danificados e soldados exaustos. Cada novo recuo por parte das forças ucranianas e cada vila ocupada pelas tropas russas não apenas alteram o mapa do conflito, mas representam uma fratura cada vez mais difícil de reparar dentro da estrutura operacional de Kiev. Com a perda sucessiva de posições estratégicas, a possibilidade de reorganização tática vai se tornando remota, se não impossível. O distanciamento entre os batalhões na linha de frente e os centros de comando em retaguarda aumenta o risco de falhas na comunicação, escassez de reforços e colapsos logísticos. Em muitas regiões próximas a Sumi, já não há uma linha clara de defesa, há apenas bolsões isolados de resistência, sem coordenação entre si. As imagens de satélite divulgadas recentemente por empresas de inteligência privadas e analisadas por centros estratégicos no Ocidente confirmam uma movimentação russa constante e meticulosamente coordenada. Colunas de blindados, comboios de artilharia autopropulsada e unidades de infantaria mecanizadas seguem avançando por eixos previamente desobstruídos, demonstrando um domínio territorial que vai além do físico. É um controle da iniciativa e do ritmo da guerra. Não há sinal de improviso. O avanço é calculado, o posicionamento é eficiente e o tempo parece estar jogando a favor de Moscou. Do lado ucraniano, o silêncio institucional revela mais do que qualquer boletim de guerra. A escassez de comunicados consistentes por parte do governo de Volodymyr Zelensky, aliada para relatos cada vez mais frequentes de soldados abandonados sem munição ou suprimento básico, expõe um desgaste não apenas militar, mas também político e simbólico. Já se discute, em bastidores diplomáticos, a possibilidade de uma retirada gradual de áreas consideradas insustentáveis, mesmo que isso represente um duro golpe na moral pública. Sumi, embora tecnicamente ainda não esteja ocupada em sua totalidade, já vive sob as condições operacionais de um cerco moderno. O fornecimento de água, energia e mantimentos sofre com interrupções frequentes. As principais rotas de abastecimento foram minadas ou bloqueadas, e o isolamento tático começa a afetar até mesmo as comunicações internas entre os batalhões ucranianos. Há registros de batalhas localizadas sendo travadas sem apoio aéreo, sem evacuação médica e com armamento limitado, uma realidade que beira o colapso militar. A guerra, neste ponto, perdeu as características de confrontos relâmpago que marcaram os primeiros meses da invasão. O que se desenrola agora é um conflito de desgaste, uma disputa exaustiva, onde a superioridade depende mais da capacidade de resistir ao longo do tempo do que de avanços repentinos. Nesse tipo de guerra, os fatores psicológicos ganham peso, cansaço, desesperança e a constante sensação de abandono corroem a resistência tanto quanto a falta de munição. E nesse terreno silencioso, a Rússia parece ter construído uma vantagem psicológica difícil de reverter. Moscou mantém o ritmo com precisão quase burocrática, evita grandes ofensivas que possam provocar perdas desnecessárias e aposta na compressão constante das defesas ucranianas, como um torno que aperta milimetricamente a cada dia. A estratégia está alinhada com os discursos mais recentes do Kremlin, que sugerem um plano de longo prazo para a consolidação de territórios e enfraquecimento gradual do Estado ucraniano como estrutura funcional. Enquanto isso, Kiev corre contra o tempo e contra a inércia política do Ocidente. A escassez de munições, a redução de novos pacotes de ajuda internacional e o esgotamento progressivo de suas forças fazem com que cada dia, sem uma resposta externa significativa, represente um avanço indireto para Moscou. Zelensky e seus aliados sabem que, sem uma reviravolta diplomática ou um novo fluxo de armamentos e fundos, manter cidades como Sumi sob controle será cada vez mais improvável. Se nenhuma mudança profunda ocorrer, seja no cenário político internacional ou no equilíbrio de forças no fronte, Sumi poderá se transformar no símbolo do ponto de virada definitivo deste conflito, um marco
marco silencioso, sem explosões cinematográficas, mas com peso histórico imenso. A balança, que há meses oscila, já começa a pender de forma mais evidente, e os movimentos da Rússia indicam que ela aguarda apenas o momento certo para aplicar a força final, não com pressa, mas com precisão estratégica. A Cúpula do BRICS, de 2025, realizada no Brasil sob a presidência de Luiz Inácio Lula da Silva, representou mais do que um encontro de líderes das principais economias emergentes. Com a participação remota de Vladimir Putin, transmitida diretamente de Moscou, o evento simbolizou uma transição concreta no cenário geopolítico global. Pela primeira vez em décadas, o centro das decisões estratégicas deixou de ser monopolizado por potências do hemisfério norte, como Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, e passou a ecoar das capitais do Sul, com destaque para o Rio de Janeiro, sede da conferência. O discurso do presidente russo, exibido diante de chefes de Estado, ministros e representantes de mais de 20 países, marcou uma ruptura clara com a lógica de hegemonia imposta após o fim da Guerra Fria. Putin apresentou propostas para uma nova governança internacional, com foco na construção de uma ordem descentralizada nos campos econômico, tecnológico e político, livre do controle de instituições como o Fundo Monetário Internacional, FMI, e o sistema SWIFT, historicamente alinhados a interesses norte-americanos e europeus. A agenda da cúpula, formulada sob liderança brasileira, priorizou temas que respondem a desafios reais, enfrentados por países em desenvolvimento, ampliação do acesso à saúde pública, domínio de tecnologias emergentes, segurança energética regional, regulação da inteligência artificial e criação de mecanismos para reduzir a dependência global do dólar norte-americano. Essa última questão ganhou destaque especial. Em 2024, Rússia e China reduziram o uso do dólar em suas transações bilaterais para menos de 15%, optando por moedas nacionais e sistemas alternativos de pagamento. A tendência agora se espalha. Países como Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos expressaram apoio à criação de uma rede financeira independente, capaz de escapar da vigilância e das sanções impostas pelo Ocidente. O Brasil, por sua vez, manifestou interesse em aderir a esse novo arranjo, sinalizando uma mudança relevante em sua orientação externa. A escolha do Rio de Janeiro para sediar a conferência não foi meramente logística. A cidade carrega um peso simbólico significativo, um espaço historicamente periférico, mas agora alçado ao protagonismo diplomático, com papel ativo na redefinição das estruturas multilaterais. Para os países latino-americanos, isso representa o abandono do papel de coadjuvantes e a afirmação de uma nova identidade geopolítica, voltada à cooperação entre nações do Hemisfério Sul. Nos últimos anos, o BRICS passou por uma expansão estratégica. Novos membros como Indonésia, Etiópia, Arábia Saudita e Argentina foram incorporados ao grupo, ampliando sua abrangência geográfica, cultural e econômica. Com essa nova configuração, o bloco se consolida como uma força que rivaliza com fóruns tradicionais como o G7, influenciando temas centrais da agenda global, como comércio internacional, infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Durante sua fala, Putin reforçou a necessidade de superar a lógica centrada nos eixos de poder tradicionais, Washington, Londres, Bruxelas, e propôs uma rearticulação baseada na equidade e na cooperação multilateral. Defendeu que regiões como América Latina e África tenham maior protagonismo, sem subordinação a pactos assimétricos ou a políticas externas impostas de fora. A reação ao evento foi imediata. Países latino-americanos como Argentina, Bolívia, Venezuela e Colômbia, esta última historicamente próxima dos Estados Unidos, demonstraram interesse em aprofundar seus vínculos com o BRICS. Muitos veem no bloco uma alternativa real às condições impostas por credores internacionais e uma via para fortalecer a soberania econômica e institucional da região. Lula, ao encerrar sua participação no evento, sintetizou esse espírito com uma declaração que ganhou ampla repercussão. O mundo não pode mais depender de uma única moeda. A frase resume a essência do novo paradigma que se pretende construir, um sistema onde justiça econômica, redistribuição de poder e equilíbrio multipolar substituam o domínio centralizado das instituições ocidentais.
Esse movimento coincide com uma fase de instabilidade nas grandes potências tradicionais. Nos Estados Unidos, o retorno político de Donald Trump reacendeu discursos nacionalistas e contrários à cooperação multilateral. Na Europa, países como Alemanha, França e Itália enfrentam crises internas causadas pela inflação, desafios migratórios e desgaste de políticas econômicas neoliberais. Nesse contexto, o BRICS não se apresenta como adversário da ordem existente, mas como resposta a um modelo esgotado. O conteúdo da mensagem de Putin não ficou apenas na retórica. Segundo fontes do Kremlin, ele apresentou propostas detalhadas para a criação de uma moeda comum, de liquidação comercial entre os membros do bloco e para a implantação de uma plataforma digital de pagamento que opere fora da influência do dólar, blindada contra sanções e intervenções externas. Hoje, com mais de 36% do produto interno bruto mundial, considerando a paridade de poder de compra, o BRICS já ultrapassa economias tradicionais em relevância agregada, mas sua verdadeira força está na narrativa que propõe. Uma reordenação da hierarquia internacional onde o Sul não apenas participa, mas decide. Para a América Latina, esse realinhamento representa uma oportunidade inédita, talvez a mais significativa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Durante séculos, o continente funcionou como área de influência de potências externas, primeiro sob a exploração direta das metrópoles europeias, como Portugal e Espanha, e mais tarde, sob o controle indireto exercido pelos Estados Unidos, por meio de instrumentos como o Consenso de Washington, intervenções militares, sanções econômicas e mecanismos de dívida externa. Essa longa história de dependência econômica e subordinação política restringiu as possibilidades de desenvolvimento autônomo e manteve a região presa a uma lógica de exportação de commodities e instabilidade institucional. O cenário atual, no entanto, apresenta uma inflexão histórica, com uma liderança regional mais assertiva e iniciativas de integração como o CELAC, Unasul e agora o fortalecimento das relações dentro do BRICS. Países como Brasil, Argentina, Bolívia e Venezuela começam a articular uma agenda externa menos alinhada a interesses externos e mais focada em soberania, industrialização e inovação tecnológica. A diversificação de parceiros comerciais, com ênfase crescente em China, Índia, Rússia e países do Oriente Médio, amplia o leque de possibilidades e reduz a vulnerabilidade histórica da região a choques vindos de Washington ou Bruxelas. A participação de Vladimir Putin na cúpula, mesmo à distância e sob as pressões de um conflito prolongado com a Ucrânia e o cerco diplomático da OTAN, reforça a aposta russa no potencial do BRICS como um novo polo de estabilidade estratégica. Moscou enxerga no bloco não apenas uma frente econômica, mas uma plataforma diplomática alternativa para fóruns dominados pelo Ocidente, como o G7 e a OTAN. A mensagem foi explícita. O objetivo não é deslocar a hegemonia de um eixo para outro, mas sim desmantelar um modelo internacional calcado na exclusão de vozes periféricas, na imposição de sanções unilaterais e na monopolização das decisões globais por um seleto grupo de países. O sistema financeiro atual, nascido dos acordos de Bretton Woods e moldado ao longo do século XX pelas prioridades das potências anglo-saxônicas, começa a dar sinais de esgotamento, com dívidas públicas que ultrapassam o PIB em várias economias ocidentais, taxas de juros elevadas, inflação persistente e crescentes desigualdades sociais, cresce a sensação de que o modelo vigente beneficia apenas uma minoria, especialmente grandes conglomerados financeiros e tecnológicos sediados nos Estados Unidos e Europa Ocidental. A concentração de patentes, a vigilância digital e os monopólios industriais criaram uma assimetria insustentável para países em desenvolvimento. Mas a pressão por mudanças agora não vem apenas de chanceleres e presidentes. Ela é visível nas ruas. Protestos contra a precarização social, o desemprego, o aumento do custo de vida e o endividamento externo se espalham por diversas regiões do planeta. A exigência por uma ordem mais justa vem também de movimentos sociais, organizações civis, universidades e setores produtivos que desejam uma globalização mais equilibrada e
menos excludente. O BRICS, ainda que não ofereça respostas prontas para todas essas demandas, propõe um caminho viável, o de reconstruir as relações internacionais com base na cooperação mútua, no respeito à soberania e na criação de instituições financeiras e tecnológicas que representem de fato os interesses dos povos do Sul global. Ao estimular investimentos cruzados, infraestrutura regional, inovação compartilhada e sistemas de pagamento alternativos ao dólar, o bloco sinaliza uma transição de modelo, lenta, complexa, mas palpável. Num cenário global cada vez mais instável, marcado por guerras comerciais, crises energéticas, disputas por semicondutores e um clima de desconfiança crescente entre potências tradicionais, essa mudança de perspectiva já configura uma revolução silenciosa. O Sul, por muito tempo marginalizado das decisões que moldaram o mundo, agora começa a ditar sua própria narrativa. Do Rio de Janeiro a Pretória, de Nova Delhi a Moscou, passando por Buenos Aires, Teherã e Jakarta, constrói-se uma nova gramática internacional, uma onde o protagonismo não é imposto pela força, mas construído pelo diálogo e pela cooperação. O BRICS simboliza esse novo idioma das relações globais e, embora ainda seja um projeto em construção, seu impacto já é sentido no debate internacional, na reorganização das cadeias produtivas e na redefinição de alianças estratégicas. O mundo está mudando e, dessa vez, não é mais apenas o Norte que dita os termos. O Sul fala com clareza e está finalmente sendo escutado. Ao norte de Moscou, na região florestal de Sofrino, uma instalação colossal rompe a paisagem com sua arquitetura incomum. Com formato piramidal e estrutura reforçada por concreto armado, ela abriga um dos sistemas mais sofisticados de defesa antimíssil já desenvolvidos pela Rússia, o radar Don-2N. Pouco visível ao público, mas amplamente temido nos bastidores geopolíticos, o complexo permanece ativo dia e noite, monitorando o espaço aéreo em torno da capital russa, com precisão constante. Cada uma de suas 4 faces verticais está equipada com antenas de varredura eletrônica de última geração, que garantem cobertura total de 360 graus. Diferente de radares convencionais com alcance setorial, o Don-2N identifica qualquer movimentação no céu, seja um projétil hipersônico, uma aeronave furtiva ou um simples objeto em queda, com capacidade de resposta quase imediata. Nada passa despercebido. Desenvolvido nas últimas fases da Guerra Fria, o sistema nasceu da necessidade soviética de garantir sobrevivência diante da ameaça de ataques nucleares por parte da OTAN e, principalmente, dos Estados Unidos. Décadas depois, o Don-2N permanece ativo e atualizado, sendo parte central do escudo estratégico russo. Ele detecta lançamentos de mísseis balísticos ainda em fase inicial e aciona os interceptores apropriados em questão de segundo. Entre esses interceptores está o míssil 50 e 3T6, conhecido como Gazelle, uma arma hipersônica que atinge velocidades superiores a Mach 10. Projetado para destruir ogivas nucleares a curta distância, ele é lançado verticalmente a partir de silos subterrâneos e segue uma trajetória guiada para neutralizar o alvo antes que ele atinja altitude crítica. Um diferencial notável do Don-2N é sua completa independência de infraestrutura externa. Enquanto sistemas norte-americanos, como o THAAD ou o Aegis, integram redes de satélites e centros de comando distribuído, o radar russo opera de forma isolada e autônoma. Todos os seus componentes, desde os sensores até os algoritmos de engajamento, estão integrados em um único complexo subterrâneo, protegido contra interferência externa, ataques cibernéticos e impactos nucleares. Trata-se de uma fortaleza digital construída para resistir mesmo sob bombardeio massivo. A sofisticação do sistema não se limita à sua resistência. O Don-2N não apenas detecta objetos, mas realiza a identificação e classificação em tempo real. Ele é capaz de distinguir entre ameaças reais e distrações eletrônicas, filtrar interferências de guerra eletrônica e interpretar sinais com uma taxa mínima de erro. Testes, realizados em cooperação internacional, revelaram que o radar conseguiu identificar objetos de pequeno porte, como cápsulas descartadas ou partes de foguetes, a altitudes superiores a 100 km. Um marco importante na visibilidade desse sistema ocorreu nos anos 1990, após o colapso da União Soviética, quando autoridades russas permitiram a observação técnica limitada por parte de representantes militares norte-americanos.
anos. Durante essa rara demonstração, especialistas do Pentágono relataram surpresa diante da capacidade de rastreamento do radar russo, que superava os sistemas ocidentais na época em diversos aspectos técnicos. Desde então, nenhuma tentativa de reproduzir sua lógica de funcionamento, feita por países europeus, Israel ou mesmo os Estados Unidos, alcançou o mesmo grau de eficácia. O sucesso do Dom 2N se deve, em parte, à doutrina estratégica que o moldou, uma mentalidade de redundância e prontidão total, baseada na ideia de sobrevivência independente. Em um mundo cada vez mais dependente de redes interligadas, o radar russo representa o oposto, uma unidade autossuficiente que continua operando mesmo quando todas as conexões forem cortadas. Sua localização próxima a Moscou garante cobertura estendida que se projeta sobre boa parte do continente europeu. Ele é capaz de identificar lançamentos de mísseis a partir da Polônia, movimentos aéreos sobre a Noruega e até testes militares conduzidos na Alemanha, ainda durante a fase inicial de trajetória, antes mesmo que cruzem a estratosfera. Isso garante à Rússia uma vantagem estratégica não apenas defensiva, mas também de inteligência antecipada. Mais do que um simples sistema de resposta, o radar Dom 2N desempenha um papel central na doutrina de dissuasão da Federação Russa. Sua presença física e funcionalidade operacional impõem barreiras concretas à concepção de qualquer ofensiva surpresa contra o território russo. A simples certeza de que qualquer lançamento de míssil, seja de curto, médio ou longo alcance, será detectado nos primeiros segundos de voo e que uma reação coordenada poderá ser iniciada imediatamente, força os planejadores militares estrangeiros a reconsiderarem até os cenários mais agressivos. O Dom 2N não precisa ser ativado para exercer influência. Sua eficácia potencial já projeta um efeito psicológico poderoso, o de que a retaliação será inevitável, rápida e precisa. Essa característica faz com que o radar deixe de ser apenas um instrumento técnico para se tornar um elemento de contenção estratégica. Ele ocupa uma função simbólica e prática dentro do conceito de zona de exclusão aérea estendida, operando como um escudo invisível não só sobre Moscou, mas sobre grande parte da Rússia ocidental. É essa presença constante, discreta e inabalável que desencoraja iniciativas hostis, sejam elas convencionais ou nucleares. Além da defesa direta da capital russa, o Dom 2N é parte integral da arquitetura de segurança euroasiática delineada pelo Kremlin nas últimas décadas. Seu alcance e capacidade de monitoramento permanente garantem uma camada adicional de vigilância que cobre rotas críticas e possíveis eixos de ataque vindos da Europa Central, dos países bálticos e do norte da Escandinávia. Em um cenário de colapso das comunicações externas ou de interrupção nos sistemas de satélite, ele ainda seria capaz de funcionar plenamente, oferecendo ao comando russo uma visão contínua do espaço aéreo regional. Isso confere à Rússia uma vantagem estratégica inigualável em situações de guerra eletrônica ou de guerra total. Enquanto as nações membros da OTAN apostam em plataformas modulares e sistemas de resposta descentralizados, ancorados em inteligência artificial e dados compartilhados em nuvem, Moscou aposta em soluções que priorizam a integridade física, a redundância interna e a independência operacional. O Dom 2 é o exemplo mais evidente dessa abordagem. Um equipamento monolítico, blindado, com infraestrutura própria e isolada, desenhado para resistir a ataques cibernéticos, sabotagens e até explosões nucleares de alta altitude. Ele não depende de conexões externas para agir, e esse isolamento planejado é, paradoxalmente, o que o torna mais resiliente. Ao contrário das expectativas convencionais, sua maior virtude não está no armamento em si, mas na capacidade de prever movimentos antes que se concretizem. O Dom 2N observa com constância, interpreta sinais com velocidade e toma decisões em tempo real, não como reação desesperada, mas como parte de um protocolo frio e automatizado. Isso o transforma em uma peça essencial do tabuleiro militar moderno, onde tempo e antecipação definem vitória ou derrota.
No contexto atual, em que o equilíbrio entre as potências nucleares é mantido por camadas complexas de vigilância mútua, o Dom 2N reforça a posição da Rússia como um ator impossível de ser ignorado. Sua existência altera o comportamento de alianças inteiras, influencia o posicionamento de arsenais estratégicos e redefine rotas de aproximação de aeronaves militares. Em outras palavras, não se trata apenas de um radar, trata-se de um aviso permanente ao mundo de que qualquer agressão será vista, compreendida e respondida, sem intervalo. O presidente norte-americano Donald Trump comunicou uma nova investida econômica. A partir de 1º de agosto, produtos originários do Brasil poderão ser taxados com uma tarifa de importação de 50%. Essa decisão faz parte de uma ofensiva comercial mais ampla, que inclui sanções direcionadas a outras 7 nações, entre elas Filipinas, Brunei, Moldávia, Argélia, Iraque, Líbia e Sri Lanka, que também poderão ser alvo de tributos elevados, chegando a 30%. Ao longo da semana, Trump vem elevando o tom contra o que chama de desequilíbrios no comércio exterior, mirando aproximadamente 20 países com propostas de tarifas mais pesadas. Em pronunciamento na sede do governo, o republicano afirmou que as novas taxas representam um movimento de equilíbrio para uma economia global e reforçam os interesses internos dos Estados Unidos. Ele frisou ainda que os percentuais adotados foram moderados e que, até agora, não houve reações negativas significativas, embora admita que contestações são inevitáveis. Entre todos os países mencionados, o Brasil foi claramente o mais penalizado. A alíquota imposta ao país sul-americano foi a mais agressiva de toda a rodada anunciada. Segundo Trump, a motivação está ligada ao tratamento dado ao ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro, atualmente investigado por suposta tentativa de interferência no pleito presidencial ocorrido em 2022. Para o líder norte-americano, a condução desse processo jurídico justifica uma resposta econômica dura, configurando o que ele chama de medida de reciprocidade. Vale lembrar que Bolsonaro é frequentemente descrito como um aliado político de Trump, sendo inclusive apelidado de Trump dos Tropos. Essa relação pessoal parece ter influenciado diretamente o endurecimento das medidas. No mês de abril, o presidente norte-americano havia estabelecido uma tarifa recíproca de apenas 10% para o Brasil, que agora foi multiplicada por 5. Em paralelo às tensões comerciais, Trump surpreendeu ao anunciar a retomada do envio de armamentos e assistência militar à Ucrânia. A decisão marca uma mudança radical de postura, já que ele havia se comprometido durante sua campanha a encerrar o apoio militar no leste europeu. Fontes do setor de defesa confirmaram que novos lotes de foguetes, guiados e munições de artilharia serão enviados em breve. Essa guinada ocorre em meio à crescente frustração de Trump com o presidente russo, Vladimir Putin. O líder norte-americano tem se mostrado descontente com a intensificação dos ataques russos contra cidades ucranianas, o que o levou a reconsiderar sua posição inicial e autorizar novos pacotes de ajuda militar. Em meio a tensões persistentes no Oriente Médio, surgiu um novo sinal de movimentação diplomática. O grupo Hamas confirmou a libertação de 10 cidadãos israelenses mantidos em cativeiro. A decisão é vista como um possível avanço nos esforços para construir uma trégua negociada. Ao longo da semana, o presidente Donald Trump manteve encontros consecutivos com o chefe do governo israelense, Benjamin Netanyahu, para tratar diretamente da viabilidade de um cessar-fogo com envolvimento de mediadores internacionais. As tratativas seguem em andamento em Doha, capital do Catar, onde representantes israelenses e membros do Hamas participam de rodadas indiretas de negociação com intermediação catarí. Entre as propostas em discussão está a possibilidade de suspender os confrontos por 60 dias, reduzir de forma escalonada o contingente militar de Israel em regiões estratégicas e dar continuidade à liberação gradual dos reféns restantes. Apesar do sinal de progresso, os entraves permanecem. Um dos principais pontos de discórdia envolve a exigência de Israel por garantias sólidas quanto à segurança de suas tropas e fronteiras.
fronteiras após o eventual recuo militar. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos reiteram seu compromisso incondicional com Tel Aviv, reforçando publicamente sua posição de apoio em meio às negociações, o que consolida seu papel central no tabuleiro geopolítico da região. Enquanto isso, em outra frente de disputas, Washington e a União Europeia intensificaram os esforços para selar um acordo que evite a imposição de tarifas de 50% sobre mercadorias europeias. Fontes ligadas às negociações afirmam que um consenso pode estar próximo e há expectativa de um anúncio oficial nas próximas semanas. A possível aplicação das tarifas geraria impactos relevantes para ambas as economias. O bloco europeu, agindo de forma unificada, é um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos, tanto em volume de produtos vendidos quanto adquiridos. O setor de automóveis, em especial, está no centro do impasse, já que carros importados da Europa enfrentam hoje uma tarifa de 25%. Montadoras alemãs, francesas e italianas acompanham atentamente as conversas, esperando uma possível flexibilização. Além dos veículos, a indústria farmacêutica está sob ameaça direta. Trump chegou a declarar publicamente que pretende aplicar um tributo de 200% sobre medicamentos europeus, o que poderia gerar um colapso em cadeias de fornecimento e desequilibrar contratos bilionários entre multinacionais. Peças aeronáuticas, utilizadas amplamente na aviação civil e militar, também foram mencionadas como prováveis alvos de novas sanções, elevando ainda mais a tensão comercial. Enquanto os holofotes internacionais se voltam para as disputas comerciais e geopolíticas em curso, os mercados financeiros norte-americanos dão sinais de recuperação. Os principais índices das bolsas de valores encerraram o dia em território positivo, revertendo 2 dias consecutivos de perdas do S&P. Esse movimento de alta foi impulsionado, em parte, pela percepção de que as novas tarifas anunciadas pela Casa Branca pouparam, por hora, economias consideradas essenciais para o equilíbrio comercial dos Estados Unidos, como a União Europeia e o Canadá. A ausência de medidas punitivas contra esses parceiros estratégicos foi interpretada pelos investidores como um sinal de moderação, aliviando o temor de uma escalada generalizada nas tensões comerciais. O alívio imediato ajudou a restaurar a confiança em setores que vinham operando com forte volatilidade, especialmente na indústria automotiva e farmacêutica. Outro fator decisivo para o otimismo no mercado foi a valorização da Nvidia, colosso do setor de semicondutores, que atingiu a impressionante marca de mais de 4 trilhões de dólares em valor de mercado, um marco inédito na história da empresa. Essa valorização reflete o papel central que a companhia ocupa no atual ciclo de inovação tecnológica global. A Nvidia se tornou praticamente o coração da revolução da inteligência artificial, fornecendo chips de alto desempenho que alimentam desde sistemas de reconhecimento de voz e imagem até redes neurais, utilizadas em robótica e análise de dados. Como suas soluções são adotadas por gigantes como Microsoft, Google, Amazon e diversas startups emergentes, o mercado passou a enxergar a empresa como uma aposta sólida no longo prazo. O fenômeno também atrai investidores institucionais e fundos de tecnologia, o que aumenta ainda mais sua valorização. Entretanto, nem tudo são ventos favoráveis. Há uma preocupação crescente de que eventuais tarifas sobre o setor de semicondutores, especialmente se incluírem componentes produzidos em Taiwan, possam comprometer a cadeia produtiva da Nvidia e de outros grandes fabricantes. Como boa parte das peças essenciais é fabricada fora dos Estados Unidos, uma política de taxação agressiva poderia resultar em encarecimento de insumos, atrasos logísticos e redução nas margens de lucro, prejudicando diretamente a competitividade dessas empresas. Em paralelo, outro sinal de alerta surgiu no setor de metais. O preço do cobre, metal amplamente utilizado na indústria moderna, atingiu nesta semana seu maior patamar histórico. Embora tenha havido uma leve correção nas últimas horas, o valor ainda permanece elevado. A principal razão por trás dessa disparada foi a ameaça do presidente Trump de aplicar uma tarifa de 50% sobre o metal, justificando a medida como uma tentativa de proteger setores considerados críticos para a infraestrutura e segurança nacional.